Essas serão as aulas referentes à segunda semana, né, do nosso curso de Física Básica. A gente ainda está falando de mecânica, e agora é o segundo grande tópico da mecânica, né, que vai ser a dinâmica. Bom, a gente estava falando sobre cinemática, né, nas aulas passadas, e a gente falou, né, que a cinemática é a parte que a gente estuda o movimento, ou seja, da mecânica, em que a gente não se preocupava com as causas do movimento. A dinâmica vai ser a parte que vai tratar das forças e os seus efeitos sobre o movimento. Ou seja, a gente vai tratar das causas do movimento, e a gente já começa o nosso estudo, né, com a definição de força, que a força é um agente capaz de produzir aceleração e ou deformação de um corpo. Para o nosso aqui ensino médio, né, para o nosso estudo para o Enem, a gente vai tratar apenas da nossa aceleração. A deformação, a gente vai só comentar algumas partes, mas ela não vai ser tão importante para a gente agora. A unidade de medida, né, muito importante da nossa força é o Newton, né? A gente simboliza com N aqui. Bom, a dinâmica, né, a gente vai tratar das causas, e a gente tem aqui um exemplo para a gente poder ver o nosso diagrama de corpo livre, né, que vai nos dar os diferentes tipos de forças que agem no nosso bloco. No caso aqui, um tijolo. Quando você tem um tijolo sobre uma superfície, as principais forças que vão atuar nesse corpo vão ser a força peso, que está aqui sempre apontada, né, para o centro da Terra. Nesse caso, como não temos nenhuma curva aqui na superfície, nossa força peso aponta para baixo, fazendo 90 graus aqui com a superfície, tá? A força normal é uma força, uma componente da força de reação da nossa força peso, que está sempre apontada para cima, perpendicular, ou seja, 90 graus com a nossa superfície. A força de atrito, né, ela surge quando a gente tenta movimentar o nosso corpo. No caso de uma força externa sendo aplicada, pode ser que você tente empurrar o seu tijolo, você vai sentir que tem uma resistência para o tijolo, que é uma força contrária à força que você está fazendo. Nesse caso aqui da esquerda para a direita, a força de atrito vai surgir aqui da direita para a esquerda, com esse sentido contrário ao movimento. As forças chamadas forças resultantes, elas são, né, quando várias forças atuam simultaneamente em uma partícula, elas podem ser substituídas por uma única força que sozinha terá o mesmo efeito de todas as outras juntas. Então, matematicamente, a força resultante é a soma, né, FR é a soma de todas as outras forças que estão atuando num objeto. Tá certo? E aqui a gente pode perceber que força é uma grandeza vetorial, porque tem a setinha aqui, tá vendo? Então é isso, pessoal. A gente vai trabalhar então aqui com a dinâmica, basicamente, vocês já associam dinâmica a forças. Primeiro exemplo, considere as afirmações. Primeira afirmação. Força é um agente capaz de acelerar ou deformar objetos. Verdadeiro. A força é uma grandeza física escalar. Acabei de falar, é uma grandeza vetorial. Quando várias forças atuam simultaneamente numa partícula, elas podem ser substituídas por uma única força, que sozinha terá o mesmo efeito de todas as outras juntas. Tal força é chamada de força resultante. Verdade. Então a opção correta é 1 e 3. 1 e 3, tá? A letra D. Beleza. A outra força muito famosa que vocês vão utilizar em diversos exercícios é a força peso, sinalizada aqui por esse P com um vetor em cima de uma flechinha. É a força que a Terra atrai os corpos para o seu centro, perto da superfície da Terra. Esse módulo da força peso, né, ou seja, a magnitude ou a intensidade dessa força, ela é constante e ela corresponde ao produto da massa do corpo, que a unidade de medida de massa é o quilograma, né? Unidade de medida internacional. E a vetor aceleração da gravidade, G, a gente aproxima por 9,8 ou por 10. Geralmente as questões do Enem mandam a gente arredondar para 10. Ok. Segundo exemplo.
Considere as afirmações. O peso de um corpo é a força gravitacional exercida nele pela Terra. Verdade. O peso é uma grandeza vetorial que aponta para o centro da Terra. Verdade. Então, opção correta, letra C. A força elástica. O que é força elástica? É uma força que surge devido à deformação elástica dos corpos. Isso daqui a gente vai ver mais para frente com mais detalhes. A força normal é a força que atua entre duas superfícies de contato. Sua direção é sempre ortogonal à superfície de contato. Então, você tem um exemplo de um livro em cima da mesa. Vai existir uma força empurrando o livro aqui para cima, chamada de força normal. Tá? Sempre que vocês tiverem dois corpos, um em contato com o outro, você vai ter essa chamada força normal, que é a força que vai aparecer, vai surgir no objeto, nos dois objetos, que tende a empurrar o objeto no sentido contrário ao outro objeto que está em contato. Nesse caso, o primeiro objeto é o livro e o segundo objeto é a mesa. Então, a força-pesa do livro está apontando para baixo aqui, ou seja, vai ter também uma força que a mesa faz no livro, que vai estar apontando para cima. A força de atrito é a força que atua entre duas superfícies de contato. Sua direção é sempre paralela à superfície de contato. Enquanto que a força normal faz 90 graus com a superfície de contato, a força de atrito vai estar paralela, né, ou com 180 graus em relação à superfície de contato. Então, vocês podem ver aqui que ela sempre vai se opor ao deslocamento da superfície em relação à outra. Então, se você tem um plano aqui, uma mesa inclinada, né, ou, por exemplo, você faz esse experimento, né, coloca sua borracha em cima do seu caderno, e aí você inclina até um certo ponto o seu caderno, e a borracha não entra em movimento. Por quê? Porque tem uma força que está segurando a borracha no caderno. Essa é a chamada força de atrito. Tá? E é o que a gente pode ver aqui. Se o sentido do movimento do objeto é tender a descer a mesa, a força de atrito aparece aqui com sentido contrário para fazer o objeto continuar na mesa. Tá? Você também tem a força de tensão ou tração, que é esse T com um vetor. Ela surge em cordas, né, quando você segura um peso, né? Sempre que você tiver a corda aqui esticada por um peso ou por uma força, né, que não seja o peso, você tem essa tensão aqui na corda, a gente chama essa tensão aqui de T. É uma força também, a força de tração. Bom, as forças externas são forças de agentes externos que não fazem parte do sistema de interesse. Em geral, as forças que não se encaixam nas definições acima são chamadas de forças externas e têm origem diversa. Por exemplo, pode ser um motor, pode ser uma pessoa que está empurrando o tijolo, pode ser um animal que está puxando uma carga, por aí vai. Forças internas são forças de componentes internos que fazem parte do sistema de interesse. Como elas formam um par ação e reação, não contribuem para a força resultante, pois anulam-se entre si. Essa questão de par, ação e reação, vocês vão ver no próximo capítulo, que fala sobre leis de Newton. Força centrípeta, tá? Quando um corpo descreve uma curva qualquer, seu vetor velocidade varia de direção. Para que isso ocorra, pelo princípio fundamental da dinâmica, as forças que atuam no corpo devem garantir uma aceleração centrípeta, isso é, uma aceleração que muda a direção da velocidade. Então, gente, a força centrípeta é aquele exemplo que eu falei. Você tem uma borracha e você está girando aqui a corda, tá? Com a mão sua aqui, você está girando essa borracha aqui no sentido de uma curva. Pega a borracha e gira. Essa borracha, ela vai conseguir fazer a curva porque tem que ter uma força puxando ela para o centro de curvatura que ela está descrevendo. Vamos supor que o centro seja aqui, isso aqui seja uma circunferência, tá? O centro estaria mais ou menos aqui, né? Na sua mão. Então, tem que ter uma força puxando ela para o centro, para que esse vetor velocidade aqui, com que ela descreve essa curva, ele mude de direção. Então, a força que puxa ele para o centro é a chamada força centrípeta. Essa força centrípeta, vocês conseguem ver ela numa máquina de lavar. Quando a máquina de lavar está fazendo o seu giro, né, existe a chamada também força centrífuga, que aí já é outra força, que vai fazer com que as roupas se disponham nos cantos
né, no canto daquele cesto da sua máquina de lavar. E essa força que empurra ela para as bordas do cesto é chamada de força centrífuga, que é uma força que surge devido à força centrípeta, tá? Mas isso aí vocês não precisam saber, porque isso não é cobrado de vocês, mas como curiosidade. A massa m do corpo, tal, então a força centrípeta ela é calculada como massa do corpo vezes a aceleração da centrípeta, que está apontando aqui para o centro. You did this.